Fala, meu povo, o Ambu gemendo em Brasília. O cara que o Barbudinho colocou na presidência do Banco Central falou que a culpa é do Barbudinho. Os caras com medo dos Estados Unidos, com medo de viajar para os Estados Unidos, taxação dos Estados Unidos. E aí ele pausou a taxação para tentar conversar. É o que eu acredito que vai acontecer com o poderoso chefão, né? Vai, olha, a Lei Magnífica está aqui só para eu assinar. Eu vou assinar, hein? Mas você não quer trocar uma ideia comigo primeiro? Vamos levar as coisas dentro da normalidade? Se você quiser, a gente leva. Muitos brasileiros não querem isso, querem a prisão mesmo. Mas só de voltar à normalidade já vai estar muito bom, né, pessoal? Olha, o senador Pinheiro Machado, isso no começo do século, ele tinha uma influência enorme sobre presidentes da República, era acusado de tutelar o governo do Afonso Pena, essas coisas, era um sábio político e ele teve uma frase que o Hugo Mota certamente ignora, vale para tudo. O motorista estava com ele no carro, passando diante de uma manifestação que eles perceberam que era uma manifestação hostil ao senador Pinheiro Machado. E o motorista perguntou: senador, como é que eu faço? Ele disse: olha, nem tão devagar que pareça provocação, nem tão depressa que pareça medo. Isso vale para tudo. Isso vale para tudo. O nosso Hugo Mota, ele está correndo de medo e acaba de entregar a pauta da Câmara ao Supremo. Quer dizer, ele já cedeu, recuou de maneira vergonhosa quanto ao que ele dizia, né, sobre a anistia. Depois ele disse que havia pautas que interessavam muito mais ao país, como se não fosse uma pauta nacional, né, uma anistia, um pedido de anistia já, que reúne multidões. Tá? Reuniu pela segunda vez, num curto espaço de tempo, outra multidão, agora na Avenida Paulista. E reunirá multidões maiores ainda. É pauta nacional, isso não depende do Congresso, é o povo que faz a pauta das suas reivindicações mais urgentes. Agora, ele faz um negócio que mostrando que o judiciário agora exige que a Câmara ponha no primeiro lugar da fila o que interessa a eles e só a eles. É uma gastança abjeta neste momento, é um país que precisa pensar em economizar dinheiro para acabar com o desperdício em todos os poderes. E ele acha que vai longe com essa história. Não adianta querer deter o curso da história. Assim. A anistia não interessa. Como não? Como não? E a gente está fazendo um levantamento sobre a indústria da anistia de 1979 e a OAS vai revelando aos poucos o seguinte: até agora, no momento, você tem cerca de 60 mil anistiados ou pretendentes, né? E aí tem um punhado, mas muito pequeno, uma meia dúzia aí de preteridos que não conseguiram. E como eu já disse aqui, vou renovar, os filhos dos anistiados de 79 agora já conseguiram o direito de continuar recebendo a mesada do pai, e os netos vão engrossando essa fila. Existem comissões de anistia em vários estados, em quase todo o Brasil, que funcionam paralelamente a essa comissão federal, que é a mãe, né, dos requerentes. Aí concede aí coisas para todo mundo. A anistia continua para os gigolôs, né, de 79. E eles acham que não vai ser votado, isso não vai ajudar a apressar a votação da anistia já para os injustiçados de 8 de janeiro. O Congresso vai aprender de novo que é o povo que faz a história. Silvio, quer acrescentar mais uma informação? Paulo, se você me permite, em um minuto, o Hugo Mota, em algum momento, ele vai se deparar com a seguinte situação: as 257 assinaturas serão recolhidas. Isso é um fato
e eu acredito que já esteja conversando com pessoas mais experientes do que ele, tem 35 anos, apesar da longa trajetória na casa, ele é jovem. Talvez alguns políticos mais experientes já tenham aconselhado o Hugo Motta a uma viagem internacional, uma missão oficial. O vice-presidente da Câmara dos Deputados é o Altinês Cortes, que estava em cima do caminhão no domingo e perguntou a quem estava ali ao lado, como voto Partido Novo, governador Romeu Zema, como voto Republicanos, governador Tarcísio de Freitas, como voto União Brasil, governador Caiado, como voto Progressistas, o PP, e ali havia representantes do PP, como voto PSD, lembrou do Gilberto Kassab. O Motta deve estar, em algum momento, alguém já deve ter dito para ele que uma missão internacional, depois das 257 assinaturas, pode fazer com que a urgência avance e o projeto avance no plenário, se ele realmente estiver com medo. Do contrário, ele pode ser muito breve. A carreira dele pode, assim como subiu, pode cair. É o jantar mais caro da República. Custou caro esse jantar na casa do ministro Alexandre de Moraes. O problema não é nem o preço, o problema é que quem paga somos todos nós, porque vimos aí um judiciário que já é hoje abarrotado e ineficiente, e quando não é ineficiente, ele quer tornar-se ineficiente e paralisar o processo de justiça. Esse caso do dia 8, daquelas pessoas sem foro por prerrogativa de função, ou foro privilegiado sendo julgadas no Supremo, por que se dá mais trabalho estar reclamando de que tudo chega lá? Bobagem, né? Eles querem ter controle de tudo. Custou bem caro, mas vamos ao ponto do deputado Maurício Marcon. O Motta não vai fazer absolutamente nada, acho que já está comprovado. Ele não vai fazer nada. Eu não entendo por onde o regimento vai permitir que isso venha, digamos, de roldão, venha por cima, mas ele não vai dar nenhum passo, isso está muito claro. Não sei se tem algum acordo, obviamente a Câmara é cheia de acordos, né? O Silvio conhece isso melhor do que eu, pode dizer. A Câmara é cheia de acordos ali, no cafezinho, nos gabinetes, mas ele não vai fazer nada, nada. Ele desistiu completamente. Ele assumiu o cargo do Pacheco como... né? Antes tinha um Pacheco no Senado, agora temos um Pacheco também na Câmara. É inacreditável porque é um sujeito muito jovem, né? Então ele tem problema. O telhado dele está muito de vidro, né? Porque foram ameaças e pedidos claríssimos que foram nesse jantar. Não tem como imaginar de onde tenha vindo tudo isso. Supremo Tribunal Federal. Com a audiência de custódia, ao passar dos anos, nós passamos a prender somente aqueles que necessariamente representam perigo para a sociedade. Agora, respondendo diretamente, por que a PEC vai melhorar? Eu tenho dito aos governadores, com todo respeito, ao secretário de Segurança, mas vai lá o juiz, nós prendemos, o juiz solta. Mas solta por quê? Porque nem sempre as polícias locais têm informação sobre a periculosidade, sobre os antecedentes daquele que está sendo preso em flagrante. A frase foi tirada de um contexto. Eu disse o seguinte, olha, os juízes e juízas são pais, mães, avós e avós, são cidadãos comuns. Alguém pode imaginar que um juiz ou uma juíza vai soltar um criminoso de livre e espontânea vontade? O que é que eu disse? E eu criei as audiências de custódia quando eu era presidente do Supremo Tribunal Federal, com audiência... Tá aí, Augusto. Ele que criou esse tipo de audiência. Olha só, como brasileiro... O Levador já disseram tudo aqui, ele é assim, ele pensa assim. Agora, como é que se pode entregar ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública a um homem, que eu vou recordar esse episódio, que eu incluí num artigo meu há 2 semanas na Oeste, porque como o Brasil esquece a cada 15 anos o que aconteceu nos 15 anteriores, vamos ver o que fez o Lewandowski em 28 de agosto de 2007, quando ele... recém-chegado ao Supremo, tinha chegado um ano antes, ele participou da sessão que transformou em réus os 40 denunciados aí pela Procuradoria-Geral da República, réus do Mensalão, é a quadrilha do Mensalão. Aí ele chegou à noite, depois da sessão, a um restaurante, o Silvio lembra bem dessa história aí. Ele chegou acompanhado, tinha uma mulher ali com ele,
e estava excitado com o que ele vira na sessão, do que ele participara. Aí ele foi para o jardim, deixou a mulher na mesa, levantou e foi conversar no jardim com um certo Marcelo, com o celular. E ele começou a falar andando no jardim do restaurante e tinha uma jornalista da Folha sentada numa mesa que ele não conhecia e ela ouviu, como ele andava, não ouviu tudo que ele disse, mas ouviu o suficiente. Ele disse o seguinte: a tendência era amaciar para o Dirceu. Isso para citar o Marcelo. A imprensa acuou o Supremo. Todo mundo votou com a faca no pescoço, porque o Dirceu foi transformado em réu também. Aí ele disse que todo mundo com a faca no pescoço. Pois aqui, todo mundo menos ele. Só Lewandowski mandou as favas o parecer do Joaquim Barbosa e a catarata de provas o papel desempenhado por Zé Dirceu no esquema que garantia a aprovação de projetos do governo com propinas distribuídas regularmente entre parlamentares mais sensíveis a tais gentilezas. Aí ele discordou 12 vezes desse parecer. Ele era o revisor do caso. Ele disse: foi até pouco nesse telefonema. Tenha certeza disso. Eu estava tinindo nos cascos. Ele ficou tinindo nos cascos até sair para ser advogado da JEF. O ministro, ele sabe que a polícia prende bem quando o Supremo não interfere e quando ministros como ele não fazem o que ele fez no Supremo. A justiça é que solta mal. E o Supremo prende inocentes, solta bandidos e finge que não há corruptos na parte esquerda do Brasil. É o caso dele. Deixa eu só passar para o Silvio aqui, que acho que ele vai acrescentar uma curiosidade, Augusto. Sabe tudo. Não, eu acho que o Augusto relatou toda a história, né? Expand Wine by Piantella, Asa Sul de Brasília, restaurante famoso que pertencia, era ligado, né, ao Piantella, e a jornalista estava a 5 metros do ministro Ricardo Lewandowski quando ele conversou com o Marcelo na área do jardim. O Augusto relatou tudo perfeitamente. Aliás, isso começa antes numa reportagem do Globo, que a ministra Carmen Lúcia e o Ricardo Lewandowski foram flagrados por um fotógrafo que ficava em cima, na galeria do julgamento, e pega a troca de mensagem no circuito interno, que eles tinham um sistema interno de troca de mensagens, como se fosse o que seria hoje um WhatsApp só fechado para o Supremo Tribunal Federal. E aí eles falavam sobre a aposentadoria do ministro Sepúlveda Pertence e a nomeação de Carlos Alberto Direito, e que havia um acordo entre os ministros. Que ainda são valores preliminares, né? A respeito das diárias, a comitiva de 84 pessoas gastou mais de R$800 mil, o que daria R$9.500 por integrante no período ali entre 24 e 30 de abril para os 2 países asiáticos, para o Japão e para o Vietnã. Porque a exceção do Macron na França, que tem interesses muito claros em enrolar o Lula em relação ao acordo Mercosul-União Europeia, e que o Brasil não faça nenhum movimento de exploração de petróleo na margem equatorial, que, enfim, você tem a Guiana ali, tudo interessa para o Macron, não é na Europa que o Lula vai ter espaço. Não, também não é nos Estados Unidos, muito menos neste momento, por erros próprios dele. Ele é persona não grata em Israel, então ele está buscando algum lugar. Os japoneses receberam com a paciência dos japoneses, porque de prático até agora não se tem absolutamente nada. Este acordo da carne, para se ter uma ideia, ou de qualquer outra coisa que ele negociou lá, o acordo com a Embraer e tudo mais, era algo que já estava sendo negociado. Porque você imagina que você vai comprar aviões sem fazer um estudo antes. Então não é a visita do presidente como um mascate ambulante que vai convencer o governo japonês de uma decisão sobre sanitária, sobre importar alimentos, ou, por exemplo, de confiar em aviões da Embraer, que são extremamente bons, técnicos formidáveis, vencedores no mundo, ou seja, é um produto de alta qualidade,
mas tem uma concorrência pesada no mundo. Então, quer dizer, esse acordo já estava sendo costurado pela própria Embraer. Então, quer dizer, o Lula foi lá para tentar dizer que, olha, retomei a agenda internacional. E depois ele passou pelo Vietnã. O Vietnã é do tamanho do Lula, né? Do ponto de vista diplomático. Precisa ir até lá. E olha que eu acho que o Vietnã é bem maior do que o Lula diplomaticamente. Até lá para dizer que retomou aí a comércio internacional. Onde ele conseguiu um espaço na agenda, porque ele vai ser recebido aonde? Pelo Trump? E ainda levando essa multidão com ele, né, Augusto? Isso não existe mais, né? O meu querido amigo Paulo Francis diria que é coisa de jeca, deslumbrado mesmo. E você leva os amigos para passear, porque veja bem, eu não acredito que em nenhum outro país do mundo o presidente tenha viajado levando o ex-presidente da Câmara e o atual. O ex-presidente do Senado e o atual. Mas para que os dois? O Brasil, com essa gastança, primeiro o PT, ele mostra que acredita de fato que o dinheiro público é dele. O dinheiro dos pagadores de impostos pertence aos que estão no poder. Agora, veja só, o Lula conseguiu desmoralizar o milhão. Hoje você fala em milhão, parece troco. Porque 2 bilhões ele gastou em 2024. A maior gastança nesse item desde 2014, quando era a Dilma. Então é assim, agora, meu Deus do céu, são essas questões. Você resolve com um diplomata do Itamaraty e um telefonema, uma conversa. Né? Não o Lula, porque ele não fala nem português. Alguém que fale o idioma correto, conversando lá e resolve. Agora, levar uma comitiva desse tamanho e a gente pagando, como é que você vai acreditar que a Janja fala seriamente quando ela diz que está preocupada porque precisa avançar com a tal aliança global contra a fome, não sei o que, eles não estão nem aí. Imagine quantas refeições isso aqui não conseguiria, esse dinheiro para gente, para brasileiro que passa fome mesmo, que é mentira que o governo acabou com isso. Se quiser eu provar o contrário, é só ir à esquina da minha casa que você vê, qualquer esquina de São Paulo. Então eles brincam mesmo, eles olham com desprezo os problemas do povo brasileiro. Paulo, posso só fazer um complemento? É isso aí, meu Brasil. O fulaninho lá pediu demissão, né? Pediu para sair do governo Lula. O cara dos cavalos, que foi pego em corrupção, tá manchando o governo do Barbudinho. E ele vai até ser usado aí, né? Pelo Barbudinho para dizer, olha, tinha corrupção, nós não aceitamos aqui dentro dos nossos domínios, né? Não podemos aceitar. E isso ele vai usar somente para se autopromover, né? O Barbudinho, que foi, todo mundo sabe, foi apoiador de roubar um celular para tomar uma cervejinha. Aí ontem eu vi um vídeo de um cara falando, ele pegou um vídeo do Bolsonaro falando, roubar um celular para tomar uma cervejinha. Tipo, o Bolsonaro tinha falado, o Lula disse que fulanos dele lá para roubar um celular para tomar. Aí o cara cortou, deixou só o Bolsonaro falando roubar um celular para tomar uma cervejinha. Aí ele, tá vendo, ó, vocês pegam a fala do Barbudinho fora de contexto. Não foi fora de contexto. Aí ele falou, eu desafio qualquer bolsonarista falar para mim, mostrar para mim o vídeo onde o Barbudinho fala que os meninos dele roubam o celular para tomar uma cervejinha. Ele desafia, olha só, a Rede Esgoto não deixa essa turma, o algoritmo também, não deixa essa turma ver esses vídeos, porque não faz sentido, gente. Não faz sentido, eles não ver as coisas que tem que ser vistas. O algoritmo não mostrar para ele, eu não aguento mais ver jovem, adolescente sendo violentado pela polícia e mortos porque roubou um celular, muitas vezes para tomar uma cervejinha no final de semana. Só que eu não discuti, eu não fui lá comentar, porque eu acho que não vale a pena. Tem hora que não vale a pena
bater boca com o petista, né? Não vale a pena você se desgastar, não vale a pena você passar raiva ali à toa com essa turma aí. Então, preferi falar, vou nem mandar o vídeo para ele não, vou perder meu tempo, porque não vale a pena. Essa turma aí, aqueles extremistas, não tem como. Não gaste seu tempo com um esquerdista extremista. Ele não vai mudar de opinião. O Barbudinho pode ir dentro da casa dele, pegar o botijão de gás dele, né? Pegar o salário de dentro da carteira dele. Ele vai continuar fazendo o L, apertando aí o 13, né? Então, meu, não gaste saliva, não perca seu tempo precioso com essa turma aí. Ministro de Lula defende invasões do MST. Na verdade, eu vejo isso aqui, gente, como quero um cargo mais alto. Estou com você. Na verdade, os caras não defendem, só que por causa disso aqui, eles acabam entrando aí na onda. Na verdade, eu acho que nem o Barbudinho defende isso, só que ele quer pegar essas pessoas. Se ele defendesse, ele daria, né? Daria um jeito de pôr essas pessoas numa terra, mas se ele pôr essas pessoas em alguma terra, essas pessoas vão acabar, e elas acabando, elas vão ganhar, como diz ele, 7, 8 mil reais e não vão mais fazer o L, porque elas vão ter entendimento, né, do empresário. Elas vão ter a terra delas. Espera aí. Não. Esse Barbudinho aí sempre teve errado, né? Então ele não tem a menor pretensão de tirar o tal pobre da pobreza, né? Ele não tem, ele não quer isso. Todos que saíram por conta própria, né? Que faziam o L, eu já fiz o L, mudaram de opinião. Todos mudaram de opinião. Banda Irá tem show cancelado depois de vocalista discutir com apoiadores de Bolsonaro. Vai lá, bobo. Vai lá, bobo.